Você já se pegou sacrificando sua paz para tentar salvar os outros? Quantas vezes se viu exausto, tentando controlar situações ou pessoas fora do seu alcance, apenas para perceber que perdeu sua tranquilidade no processo? O estoicismo nos ensina uma lição profunda. A verdadeira paz não depende do comportamento dos outros, mas de como escolhemos reagir aos desafios que surgem ao nosso redor. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ao tentar salvar os outros, muitas vezes negligenciamos o cuidado com nossa própria paz interior, entregando-a ao caos das circunstâncias. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo pode nos ajudar a preservar nossa paz, mesmo diante da pressão externa. Ao longo de 15 lições, vamos aprender a manter o equilíbrio emocional e a viver de forma mais consciente e intencional. A chave para isso está em entender que, embora não possamos controlar os outros, sempre podemos escolher como reagir. Escreva nos comentários: hoje escolho minha paz. Vamos começar essa jornada rumo a uma vida mais serena e equilibrada. Lição 1. A paz começa dentro de você. Imagine que em meio a um dia agitado, você se depara com um imprevisto que te tira do equilíbrio, um atraso, uma crítica inesperada ou um problema no trabalho. A primeira reação é a de se desesperar, de sentir o estresse tomando conta. Mas em vez de reagir de imediato, você respira fundo e se dá conta de algo poderoso. Você tem controle sobre como vai responder a isso. A situação externa pode ser fora de seu controle, mas a escolha de como reagir é sua. A vida é assim. Constantemente somos desafiados por situações que estão fora do nosso alcance. No entanto, o estoicismo nos ensina que nossa paz não depende do que acontece ao nosso redor, mas da maneira como escolhemos reagir. Não podemos controlar tudo, mas podemos decidir como vamos responder aos desafios. A maior parte do nosso sofrimento não vem dos eventos em si, mas da nossa reação a eles. Se você parar e refletir, perceberá que muitos dos momentos de angústia ou frustração foram causados pela forma como você interpretou a situação. Esse é o princípio fundamental do estoicismo. Saber distinguir o que podemos controlar e o que não podemos. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, o que realmente nos afeta não é o que acontece à nossa volta, mas como escolhemos perceber esses acontecimentos. Se você reagir a uma crítica com raiva, essa raiva é uma escolha sua. O que você decide carregar em sua mente é o que vai determinar sua paz interior. É fundamental entender que não há nada de errado em sentir emoções intensas. A raiva, a tristeza, a frustração, todas essas emoções são naturais e fazem parte da experiência humana. O problema surge quando essas emoções começam a nos controlar, a nos consumir de tal maneira que nossa paz interior se torna algo inalcançável. A verdadeira questão não é evitar sentimentos negativos, mas aprender a não ser dominado por eles. Os estoicos não negavam a existência das emoções, mas sim o poder delas sobre nós. Por exemplo, imagine que você está em uma discussão acalorada com alguém próximo. Em vez de ceder ao impulso de responder com agressividade, o estoicismo nos ensina a dar um passo atrás, a respirar e a escolher nossa reação com sabedoria. Não se trata de reprimir a raiva ou o desapontamento, mas de não permitir que esses sentimentos governem nossa conduta. Ao responder com calma e reflexão, você mantém sua paz, sem se deixar arrastar pela turbulência do momento. A paz interior, de acordo com os estoicos, não é algo que vem do exterior. Ela não depende do que os outros fazem ou dizem. Ela não depende das circunstâncias da vida, por mais difíceis que sejam. A verdadeira paz é interna. É um estado de espírito que cultivamos ao entender o que podemos controlar. Nossa mente, nossas reações, nossas escolhas. Imagine uma situação comum. Alguém te critica de maneira injusta. A primeira reação de muitos seria se defender ou até atacar de volta. Mas se em vez disso você se perguntasse: essa crítica me define? Eu permito que as palavras dessa pessoa destruam a minha paz? Você começaria a mudar a dinâmica. A crítica em si não tem o poder de abalar sua serenidade. O que abala sua paz é a maneira como você escolhe reagir a ela. Se você entender que ninguém tem o poder de tirar sua paz a não ser você, verá que a situação muda. Você se tornará mais forte, mais resiliente,
e mais capaz de enfrentar as adversidades com serenidade. Essa é uma lição profunda que o estoicismo nos oferece. Somos responsáveis pela nossa paz e, para preservá-la, devemos tomar consciência de nossas reações. Ao invés de lutar contra o que está fora de nosso controle, devemos focar no que podemos controlar, nossa mente. Como diz Sêneca, outro grande estoico, não é a carga que o quebra, mas a maneira como você a carrega. Um ponto essencial a ser considerado é que, muitas vezes, nos sobrecarregamos tentando salvar os outros, tentando resolver os problemas alheios, ou até buscando a validação externa. Quando fazemos isso, colocamos nossa paz nas mãos de outros, como se nossa felicidade dependesse de suas ações. A grande verdade, no entanto, é que a paz verdadeira vem de dentro, e ela não pode ser dependente de ninguém mais. Isso não significa que devemos ser insensíveis ou egoístas, mas sim que devemos entender que a paz interna é nossa responsabilidade. Quando nos concentramos no que podemos controlar e aprendemos a não nos deixar dominar pelas expectativas dos outros, nossa paz é inabalável. Para começar a aplicar isso em sua vida, faça um exercício simples, mas poderoso. Todas as manhãs, antes de começar seu dia, tire um momento para refletir sobre o que está sob seu controle e o que não está. O que você pode controlar? Suas ações, suas palavras, suas reações. E o que você não pode controlar? O comportamento dos outros, os imprevistos, as circunstâncias externas. A partir dessa reflexão, faça um compromisso consigo mesmo de não entregar sua paz a nada que esteja além de seu controle. Lembre-se de que a paz não é um estado passivo. Ela é ativa e exige prática diária. Cada vez que você se deparar com uma situação desafiadora, faça uma pausa, respire e escolha sua reação. Em vez de reagir impulsivamente, escolha responder com calma e sabedoria. Com o tempo, essa prática se tornará um hábito, e a paz que você cultiva dentro de si começará a refletir no seu exterior. A verdadeira liberdade vem quando você entende que, apesar do caos à sua volta, sua paz não precisa ser sacrificada. Comece hoje a tomar as rédeas de sua vida interna. Quando você faz isso, começa a perceber que o mundo pode ser turbulento, mas você tem o poder de ser o capitão do seu barco. Assim, a paz começa dentro de você. Não importa o que aconteça ao seu redor, sempre há uma escolha. Manter a calma, cultivar a serenidade e lembrar-se de que, em última análise, a única coisa que você pode controlar é como reage ao que acontece. Lição 2. O controle está na sua resposta, não no mundo exterior. Em um mundo cheio de imprevistos, onde as circunstâncias parecem estar fora do nosso controle, muitas vezes nos pegamos perdendo nossa paz por tentar moldar o mundo ao nosso redor, em vez de moldar a maneira como reagimos a ele. O estoicismo nos ensina uma verdade profunda. O controle sobre a nossa vida não está no que acontece ao nosso redor, mas na nossa resposta a esses acontecimentos. Vamos refletir sobre uma situação comum. Imagine que você acorda atrasado, enfrenta um trânsito pesado, chega ao trabalho e se depara com uma reunião importante em que todos os detalhes parecem fora do lugar. Seu dia já está sendo um caos, e você sente que tudo está escapando do controle. A frustração começa a crescer. Agora, imagine que em vez de se perder na raiva e no estresse, você faz uma pausa. Respira profundamente e se lembra de que não pode controlar o tráfego nem o comportamento das outras pessoas. Você só pode controlar sua reação. O primeiro passo para adotar essa filosofia é entender que não podemos controlar os eventos que acontecem, mas temos total poder sobre a nossa resposta a eles. A chave não está em tentar manipular ou controlar o mundo, mas sim em escolher como reagir aos desafios que ele nos apresenta. Epicteto, em seus ensinamentos, nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso significa que os eventos em si não têm poder sobre nós, a menos que nós os deixemos afetar. Se alguém te ofende, por exemplo, a ofensa não tem efeito sobre você até que você decida aceitar essa ofensa como algo pessoal. A decisão de se sentir ofendido é sua. O mesmo vale para todos os aspectos da vida. Se você entende que o controle está nas suas respostas, começa a perceber que a sua paz não precisa ser negociada com as circunstâncias externas. Isso não significa que devemos ser insensíveis ou ignorar nossas emoções. Longe disso. Sentir raiva, tristeza ou frustração é humano. O problema não está nas emoções em si.
mas em como reagimos a elas. O estoicismo nos ensina a sentir as emoções de maneira plena, mas sem permitir que elas nos controlem. Ao invés de agir impulsivamente ou tomar decisões precipitadas, podemos escolher como responder de maneira equilibrada, racional e serena. Quando algo fora de seu controle acontece, um imprevisto no trabalho, uma crítica inesperada, uma mudança indesejada, sua primeira reação pode ser de frustração, raiva ou ansiedade. O truque é dar um passo atrás antes de reagir. Respire profundamente. Pergunte a si mesmo: isso está dentro do meu controle? O que eu posso fazer a respeito? Muitas vezes a resposta será: nada. Não posso controlar a opinião dos outros nem o que aconteceu no trânsito. O que posso controlar é a forma como escolho reagir a isso. Um exemplo clássico disso está na forma como lidamos com as críticas. Se alguém te critica, sua reação automática pode ser defensiva ou até ofensiva. O estoicismo sugere que, ao invés de revidar ou se abalar, você faça uma pausa e pergunte: essa crítica tem fundamento? Existe algo que eu possa aprender com ela? Quando você adota essa abordagem, em vez de ser consumido pela emoção do momento, você começa a usar o evento como uma oportunidade de crescimento. A verdadeira liberdade que o estoicismo nos oferece está na compreensão de que, ao focarmos no controle de nossas respostas, podemos alcançar uma paz que nada e ninguém pode tirar. O mundo pode ser imprevisível e, por vezes, cruel, mas quando entendemos que o que realmente importa é como respondemos a essas situações, a nossa paz interior se torna inabalável. Este exercício é simples, mas poderoso. Sempre que uma situação desafiadora surgir, pare e pense: o que posso controlar aqui? Talvez você não possa mudar a atitude de alguém ou o resultado de um evento, mas pode escolher a maneira como vai reagir. E ao fazer isso, você começa a construir uma resiliência que vem de dentro, uma força que não depende das circunstâncias externas. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira força está em manter a calma diante do caos, em ser a rocha em meio à tempestade. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra constantemente de que o que está além de seu controle não merece sua preocupação. Quando você começa a internalizar essa ideia, a sua energia passa a ser direcionada para aquilo que realmente importa, a maneira como você escolhe ver e agir em relação ao mundo ao seu redor. Assim, ao invés de se deixar arrastar pela frustração, pelo medo ou pela ansiedade, escolha ser aquele que, mesmo em meio às dificuldades, permanece sereno. Não porque a vida é fácil, mas porque você entendeu que a verdadeira liberdade está na forma como escolhe reagir. Cada vez que você fizer essa escolha, estará mais perto de viver uma vida plena, tranquila e cheia de propósito. Portanto, lembre-se, o controle não está nas situações que surgem, mas na maneira como você reage a elas. Você é o mestre da sua mente, e a chave para a paz interior está em sua resposta. Lição 3. Liberte-se da necessidade de aprovação. Quantas vezes você se sentiu inseguro ou insatisfeito porque estava buscando a aprovação dos outros? Como essa necessidade de ser validado pelas pessoas à sua volta interfere no seu bem-estar? O que os outros pensam de você não define quem você é, mas por que tantas vezes deixamos as opiniões alheias determinar o nosso valor? O estoicismo nos ensina uma lição poderosa. A verdadeira liberdade só é alcançada quando paramos de depender da validação externa. O primeiro passo para essa liberdade é compreender que não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos controlar a maneira como reagimos a essas opiniões. Se você passar sua vida buscando a aprovação de outros, sempre se sentirá vulnerável e à mercê das suas expectativas. A necessidade de aprovação é um dos maiores aprisionadores da nossa paz interior. Vivemos em um mundo onde a comparação e a busca por validação social são constantes. Estamos o tempo todo nos perguntando: será que estou fazendo o suficiente? Será que eles gostam de mim? Será que estou sendo aceito? Essa pressão é desgastante, e o pior é que ela nunca acaba. Sempre haverá mais pessoas a agradar, mais expectativas a atender. Epicteto, em seus ensinamentos, fala sobre a importância de libertar-se dessa obsessão pela validação externa. Ele nos lembra que a paz verdadeira não está em agradar aos outros, mas em viver de acordo com a nossa própria natureza e princípios. A verdadeira felicidade vem de dentro, da aceitação de quem somos, e não do que os outros pensam de nós. Imagine a seguinte situação:
Você publica algo nas redes sociais, talvez uma opinião ou uma foto, e logo começa a se preocupar com o número de curtidas, comentários e especialmente com a opinião das pessoas. O que acontece quando não obtemos a reação que esperávamos? A frustração aparece e começamos a questionar nossa autoestima. O estoicismo propõe uma abordagem diferente. Em vez de olhar para o exterior em busca de validação, devemos olhar para dentro de nós mesmos. A aprovação verdadeira vem da paz interior, da sensação de que estamos vivendo de acordo com nossos próprios valores e não com os dos outros. Ao fazer isso, você começa a perceber que a opinião das pessoas não tem poder sobre sua felicidade. A crítica, o elogio, o julgamento, tudo isso é apenas a visão dos outros. O que importa de verdade é como você se vê e se sente. Para aplicar essa lição, comece a questionar a razão pela qual você busca a aprovação dos outros. Pergunte a si mesmo: por que me importa tanto o que eles pensam? O que isso tem a ver com quem eu sou, com a minha verdade? Quando começamos a viver para agradar aos outros, nos esquecemos de viver para nós mesmos. O caminho para a liberdade é o caminho da autossuficiência emocional. É saber que você já é suficiente, independentemente das opiniões externas. Esse é o primeiro passo para se libertar do medo de julgamento. Parar de buscar a aprovação. A partir do momento em que você decide viver de acordo com sua própria verdade, sem precisar da validação dos outros, sua paz interior começa a crescer. O que antes te abalava já não tem o mesmo poder, porque você percebeu que não precisa de ninguém para se sentir completo. Na prática, isso pode ser feito da seguinte forma: sempre que sentir a necessidade de buscar validação, pare e se pergunte: o que eu realmente quero aqui? Eu estou agindo de acordo com meus valores ou estou tentando agradar alguém? Isso vai me aproximar da minha paz interior ou me afastar dela? Com o tempo, ao se conectar com suas próprias motivações e se desvincular da busca por aprovação externa, você começa a se fortalecer emocionalmente. É importante lembrar que isso não significa ser insensível ou ignorar os sentimentos dos outros. O estoicismo nos ensina a cultivar virtude e empatia, mas de uma maneira que não dependa da validação externa. Isso significa agir com honestidade, respeito e integridade, sem esperar nada em troca. Quando você faz as coisas por si mesmo, pela sua verdade, sua paz será inabalável, independentemente do que os outros pensem. O filósofo grego Sêneca nos lembrou que aqueles que buscam a aprovação dos outros nunca terão paz, pois sua felicidade depende de algo que não podem controlar. A verdadeira liberdade vem de viver de acordo com a nossa essência, não com a imagem que os outros projetam sobre nós. Ao se libertar da necessidade de aprovação, você passa a viver mais livremente, mais leve. Você começa a se concentrar em crescer como pessoa, em alinhar suas ações com os seus valores e em se aprimorar constantemente. Isso por si só se torna a maior fonte de satisfação e paz que você pode encontrar. Portanto, comece hoje a libertar-se da necessidade de aprovação dos outros. Viva de acordo com a sua verdade. A paz que você procura não está em agradar aos outros, mas em ser fiel a si mesmo. E ao fazer isso, você descobrirá uma paz profunda, uma liberdade que nada nem ninguém pode tirar. Lição 4. A arte de aceitar o inevitável. A vida é cheia de imprevistos, surpresas e desafios que não podemos controlar. Podemos planejar, podemos trabalhar duro, mas nem sempre as coisas acontecem como esperamos. Muitas vezes, somos confrontados com situações que simplesmente não podemos mudar. E isso pode gerar frustração, ansiedade e até desespero. Mas e se, ao invés de lutar contra o que não podemos mudar, começássemos a aceitar aquilo que é inevitável? O estoicismo nos ensina uma lição profunda sobre como lidar com as dificuldades da vida. Aceitar o que não podemos controlar é a chave para a paz interior. Ao invés de gastar nossa energia tentando resistir ao que já está acontecendo, devemos focar no que realmente podemos mudar: a nossa percepção e a nossa reação. Quando você se encontra em uma situação difícil, a primeira reação muitas vezes é resistir. Queremos que as coisas sejam diferentes, que o resultado tenha sido outro, que o problema não tenha acontecido. Essa resistência, no entanto, só aumenta o sofrimento. Como diz Epicteto, não é a carga que nos quebra, mas a maneira como a carregamos. A resistência à realidade nos consome e nos impede de agir de forma racional e eficaz. Imagine uma situação em que você perde um emprego,
ou enfrenta um grande desafio pessoal. O que acontece dentro de você? Sentimos raiva, frustração e tristeza. A tendência natural é tentar voltar ao passado, tentar mudar a situação, mas isso não vai adiantar. O que podemos controlar nesse momento é nossa atitude diante da situação. A aceitação não significa resignação ou indiferença, mas sim a compreensão de que a realidade não depende da nossa vontade, mas daquilo que é maior do que nós. A aceitação do inevitável nos dá liberdade. Ao aceitar a situação como ela é, você para de lutar contra ela e começa a buscar uma solução. Quando você não aceita o que aconteceu, fica preso à raiva, à tristeza ou ao arrependimento. Mas ao aceitá-lo, sua energia é direcionada para a ação, para a reconstrução e para o aprendizado. A lição aqui é simples. Não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos escolher como reagir a eles. A vida nos apresenta dificuldades, mas é nossa escolha como lidar com essas dificuldades. Ao aprender a aceitar o que não podemos mudar, começamos a ver as oportunidades de crescimento nas adversidades. Cada dificuldade se torna uma chance de aprender, de crescer e de nos tornarmos mais fortes. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembrava de que a vida não é ruim, mas a maneira como a encaramos é. Quando paramos de resistir ao que é inevitável e aceitamos as dificuldades como parte do caminho, começamos a transformar o sofrimento em aprendizado. Em vez de lutar contra as ondas do mar, passamos a aprender a surfar nelas. Na prática, o exercício é o seguinte: toda vez que você se deparar com algo que não pode mudar, pergunte a si mesmo: o que eu posso controlar aqui? O que depende de mim? Se a resposta for que nada mais pode ser feito, aceite a situação e busque dentro de si a força para seguir em frente. Esse ato de aceitação libera a mente, acalma o coração e permite que você faça as melhores escolhas, em vez de ser dominado pela raiva ou pela frustração. É importante também entender que aceitar o inevitável não significa desistir ou ser passivo. Ao contrário, é um ato de coragem. Aceitar a situação como ela é nos dá a clareza necessária para agir de maneira mais eficaz. Quando aceitamos a realidade, podemos focar nossa energia nas coisas que realmente podem ser mudadas. E muitas vezes, isso é o suficiente para que a vida se transforme de maneira inesperada. Quando você deixa de lutar contra as circunstâncias que não pode controlar, começa a perceber que, ao invés de ser derrotado, você se torna mais resiliente. Você se fortalece. A vida, com todas as suas adversidades, se torna um campo fértil para o crescimento pessoal. As dificuldades que antes pareciam intransponíveis agora são vistas como uma oportunidade de fortalecer o caráter, de desenvolver habilidades e de alcançar uma paz interna que nada pode perturbar. A aceitação é um caminho de paz e sabedoria. Ela não nos torna passivos, mas sim mais fortes diante das adversidades. Ao aceitar o que não podemos controlar, ganhamos a liberdade de focar no que realmente importa. Nossa resposta à vida, nossa capacidade de crescer com os desafios e nossa disposição para viver com mais serenidade. Portanto, lembre-se sempre, não podemos controlar o que acontece no mundo ao nosso redor, mas podemos escolher como responder a isso. Ao aceitar o inevitável, você descobrirá que a verdadeira paz não vem de mudar o mundo, mas de aceitar o que ele traz e aprender a viver com ele da melhor maneira possível. Ao cultivar a autodisciplina, você cria uma base sólida para a sua vida. Você se torna mais resiliente, mais focado e mais capaz de enfrentar qualquer desafio. Lembre-se, a verdadeira força vem de dentro, e a autodisciplina é a chave para liberar esse poder. Lição 5. O poder da autodisciplina. Vivemos em uma era de imediatismos, onde a gratificação instantânea está ao alcance de um clique e a pressão para obter resultados rápidos nos consome. Mas você já parou para pensar no impacto que a falta de autodisciplina tem na sua vida? Como a falta de controle sobre suas ações e escolhas afeta sua paz, seus objetivos e sua felicidade? O estoicismo ensina que a verdadeira força está na disciplina, não no mundo externo, mas em como controlamos nossas reações, nossos impulsos e nossas ações. Autodisciplina não é apenas sobre seguir regras ou restrições, é sobre agir com propósito, mesmo quando os desejos momentâneos ou as distrações tentam nos desviar do caminho.
É sobre tomar decisões conscientes, alinhadas com nossos valores e objetivos, e não se deixar levar pelas tentações do presente. Imagine que você tem um grande projeto para terminar, mas está tentado a procrastinar, a deslizar em atividades que não são urgentes ou que te afastam do que realmente importa. Esse é o momento em que a autodisciplina entra em cena. Ela é a força que permite que você adie a gratificação imediata e se concentre no que realmente é importante para o seu crescimento. Em vez de buscar prazer efêmero, a autodisciplina foca na recompensa a longo prazo, no progresso constante e na construção de algo significativo. O estoicismo nos ensina que a liberdade verdadeira não vem da ausência de responsabilidades ou da busca por prazeres momentâneos, mas da capacidade de controlar a nós mesmos. A disciplina é, portanto, uma das maiores fontes de liberdade. Quando você toma as rédeas de sua mente e de suas ações, se liberta das correntes da procrastinação, da indulgência e das distrações externas. Você começa a perceber que sua vida é resultado das escolhas que você faz, dia após dia. Mas como cultivar essa autodisciplina? Primeiro, é importante entender que ela não surge do nada. A autodisciplina é construída aos poucos, com pequenas ações diárias que fortalecem nossa capacidade de resistir aos impulsos. Comece com pequenos hábitos. Se você tem dificuldades em começar o dia, por exemplo, estabeleça uma rotina matinal simples, mas poderosa. Levante-se no horário certo, sem procrastinar. Estabeleça metas diárias e cumpra-as, mesmo quando não tiver vontade. Os estoicos praticavam a autodisciplina em várias áreas de suas vidas. Marco Aurélio, por exemplo, acordava cedo todas as manhãs para se preparar mentalmente para os desafios do dia. Ele entendia que, ao controlar suas reações e escolhas, ele se fortalecia e podia viver com mais clareza e propósito. Ele não dependia do humor ou das circunstâncias para tomar decisões, mas sim de sua própria determinação em seguir sua missão e viver com integridade. A autodisciplina também está ligada à capacidade de manter nossa mente focada no presente. Muitas vezes, nos distraímos com preocupações sobre o futuro ou com arrependimentos sobre o passado. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem de viver no agora, com atenção plena. Quando estamos presentes, tomamos decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores, e a autodisciplina se torna uma extensão natural dessa prática. Outro aspecto crucial da autodisciplina é aprender a dizer não. Dizer não ao prazer momentâneo, às distrações, às influências externas que nos afastam dos nossos objetivos. A autodisciplina nos ensina a resistir à tentação e a fazer escolhas que são consistentes com nossa visão de longo prazo. Quando você começa a dizer não às pequenas indulgências, está dizendo sim ao seu futuro, ao seu crescimento, à sua paz interior. É importante lembrar que a autodisciplina não é uma punição ou uma restrição imposta. Pelo contrário, ela é uma escolha que você faz para ter uma vida mais plena e autêntica. Ela é a chave para viver com mais propósito e foco, sem ser arrastado pelas correntes da mediocridade e da distração. Quando você se disciplina, começa a perceber que o verdadeiro prazer vem do crescimento, da evolução pessoal e da conquista dos seus próprios objetivos. Então, como começar a aplicar essa lição? Faça um compromisso com você mesmo. Estabeleça uma meta clara e específica. Pode ser algo simples, como estabelecer uma rotina diária de estudos ou exercício, ou algo mais complexo, como um grande objetivo de vida. O importante é dar o primeiro passo e se comprometer a seguir o caminho da autodisciplina, mesmo quando o prazer imediato parecer mais atraente. A autodisciplina não é fácil. Ela exige esforço e persistência. Mas com o tempo ela se torna um hábito, e você começa a perceber que a verdadeira liberdade vem da capacidade de escolher sua própria resposta às situações da vida. Cada ação disciplinada é uma conquista, uma vitória sobre os impulsos que tentam nos desviar do nosso verdadeiro caminho. Ao cultivar a autodisciplina, você cria uma base sólida para a sua vida. Você se torna mais resiliente, mais focado e mais capaz de enfrentar qualquer desafio. Lembre-se, a verdadeira força vem de dentro, e a autodisciplina é a chave para liberar esse poder. Lição 6. O valor do silêncio interior. Em meio à correria da vida moderna, com tantas distrações e exigências externas, é fácil se sentir sobrecarregado e perdido. As redes sociais, as mensagens incessantes
o barulho do mundo à nossa volta, tudo isso contribui para um estado constante de agitação mental. Mas, e se eu te dissesse que o silêncio pode ser a chave para recuperar o controle sobre a sua vida? O silêncio, no contexto do estoicismo, não é apenas a ausência de som, mas sim a presença de uma mente tranquila, focada e em paz consigo mesma. O estoicismo ensina que, para encontrar equilíbrio e clareza, precisamos aprender a silenciar nossa mente e nos distanciar do caos externo. A mente humana tende a ser uma fonte constante de pensamentos dispersos, preocupações e análises incessantes que nos afastam do momento presente. Aprender a cultivar o silêncio interior é, portanto, uma prática essencial para a paz mental. Imagine por um momento que você está diante de um problema complexo, algo que está te deixando ansioso e desconfortável. Sua mente começa a trabalhar a todo vapor, tentando encontrar soluções, analisando todas as possibilidades, criando cenários de e se que só aumentam a ansiedade. Nesse momento, o silêncio interior não significa ignorar o problema ou fugir dele, mas sim criar espaço para a reflexão calma e racional. Ao silenciar o turbilhão de pensamentos, você cria um ambiente mental onde é possível pensar claramente, tomar decisões mais acertadas e não ser consumido pelas emoções intensas. O primeiro passo para alcançar esse silêncio interior é a consciência. Precisamos parar de agir automaticamente, de seguir o fluxo das preocupações e das distrações. Marco Aurélio, em suas meditações, nos convida a refletir sobre a natureza efêmera da vida e sobre a importância de desacelerar. Ele dizia que, muitas vezes, a agitação é a maior das distrações. Ao perceber que estamos sendo arrastados pela pressa, pela ansiedade ou pela necessidade de atender a todos ao nosso redor, podemos parar e resgatar nossa paz interior. Uma maneira eficaz de cultivar esse silêncio é através da prática diária de reflexão. A meditação é uma ferramenta valiosa, mas não é a única. Simples momentos de introspecção durante o dia, seja ao acordar ou antes de dormir, podem ser poderosos. Ao dar um passo atrás e observar seus pensamentos sem julgamento, você começa a perceber padrões de preocupação, medo e ansiedade que não são realmente necessários. Quando você aprende a fazer uma pausa e observar, sem se identificar com os pensamentos, você cria a oportunidade de escolher sua resposta, em vez de reagir automaticamente. Outro aspecto importante do silêncio interior é aprender a ouvir a si mesmo. Vivemos em um mundo onde é fácil ser influenciado por todas as opiniões externas: familiares, amigos, redes sociais, mídia. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria vem de dentro. Ao cultivar o silêncio, você cria um espaço para ouvir sua própria voz, para alinhar suas ações com seus valores e para tomar decisões que são autênticas e não baseadas nas expectativas dos outros. Esse silêncio não é vazio, mas recheado de clareza, de autoconhecimento e de propósito. O silêncio também é a base para o autocontrole. Quando você consegue acalmar a mente e reduzir o barulho interno, se torna mais capaz de resistir às tentações e às pressões externas. Isso está relacionado ao conceito de disciplina interna, que discutimos anteriormente. Quando a mente está em paz, você consegue tomar decisões com mais discernimento, sem ser dominado por impulsos ou desejos momentâneos. O silêncio interior fortalece sua capacidade de agir com razão, mesmo quando as emoções querem tomar o controle. Às vezes, a vida nos exige uma pausa. Pode ser um momento de reflexão, um dia sem as distrações diárias, ou até mesmo uma noite sem o celular. No entanto, muitas vezes temos medo do silêncio, pois ele nos confronta com nossas próprias emoções, inseguranças e medos. O estoicismo nos ensina a abraçar o silêncio como um momento de crescimento, não de fuga. Ao silenciar as distrações, você se conecta com o que realmente importa: sua essência, seus valores e suas verdadeiras intenções. O silêncio, portanto, é uma ferramenta poderosa para a autotransformação. Não se trata apenas de estar em um ambiente sem som, mas de criar a paz dentro de si. Ao praticar o silêncio interior, você começa a viver com mais presença e propósito, ao invés de ser arrastado pelos ventos imprevisíveis das emoções e das expectativas externas. Agora faça um exercício simples. Nos próximos minutos, encontre um momento de silêncio. Pode ser enquanto toma um café, enquanto caminha ou até enquanto está em casa. Simplesmente preste atenção no que está acontecendo dentro de sua mente. Observe sem se envolver. Isso é o silêncio interior.
o primeiro passo para a verdadeira paz mental. Portanto, lembre-se, o silêncio não é apenas uma pausa no som, mas um espaço mental onde você encontra clareza, autocontrole e verdadeira liberdade. Em um mundo barulhento e caótico, aprender a cultivar esse silêncio é a chave para viver uma vida mais equilibrada e com mais propósito. Lição 7. A força do foco no presente. Quantas vezes você já se pegou pensando no passado, se lamentando por decisões que não pode mais mudar, ou se preocupando com o futuro, imaginando o que pode dar errado? O fluxo incessante de pensamentos sobre o que já aconteceu ou o que está por vir pode nos afastar da nossa verdadeira realidade. O único momento que realmente temos é o presente. O estoicismo nos ensina a viver de forma plena no aqui e agora, a focar nossa energia no momento presente, sem ser arrastado pelas correntes do arrependimento ou da ansiedade. A capacidade de se concentrar no presente é um dos maiores poderes que podemos cultivar. Quando estamos totalmente imersos no momento, nossas ações são mais eficazes, nossas emoções mais equilibradas e nossa paz interior mais sólida. Imagine que você está trabalhando em um projeto importante, mas sua mente está dispersa. Você pensa no que aconteceu pela manhã, nos compromissos do final de semana ou nas preocupações com o futuro. Isso não apenas diminui sua produtividade, mas também aumenta seu nível de estresse e ansiedade. A cada segundo que passa fora do momento presente, você perde a chance de fazer algo significativo. Sêneca já dizia que não vivemos em um lugar, mas sim em um tempo. O que ele queria nos ensinar é que o tempo é o recurso mais precioso que temos, e ele está sempre avançando. Cada momento que você gasta se preocupando com o que já foi ou com o que poderá acontecer é um momento desperdiçado. O presente é o único tempo no qual você pode agir, refletir e fazer escolhas conscientes. O foco no presente não é algo natural em uma sociedade tão voltada para o futuro e para o passado. Nos ensinamos a planejar constantemente o próximo passo, mas frequentemente esquecemos que a qualidade das nossas ações depende de estarmos presentes em cada um deles. O estoicismo nos incentiva a viver com consciência, a tomar decisões com base no que podemos controlar agora, em vez de ser arrastado por um turbilhão de incertezas. O primeiro passo para praticar o foco no presente é a conscientização. Sempre que você perceber que está se perdendo em pensamentos sobre o passado ou o futuro, traga sua atenção de volta ao momento. Respire profundamente, observe os detalhes à sua volta e volte ao que está diante de você. Se você estiver conversando com alguém, ouça atentamente. Se estiver trabalhando em uma tarefa, dedique-se a ela completamente. O simples ato de estar presente em suas ações transforma não apenas sua produtividade, mas também sua qualidade de vida. Ao praticar o foco no presente, você começa a perceber que muitas das preocupações com o futuro e as lamentações sobre o passado são, na verdade, irrelevantes para a sua paz. Como os estoicos acreditavam, o que realmente importa é o que você faz agora, no momento presente. O controle sobre sua mente e suas ações acontece quando você escolhe, de maneira consciente, viver o agora, sem se deixar dominar pelo que não pode controlar. A ansiedade sobre o futuro é uma das maiores fontes de sofrimento para muitos de nós. Pensamos constantemente no que ainda vai acontecer. Tememos o desconhecido, nos preparamos para cenários negativos que nem sequer aconteceram. Mas o estoicismo nos ensina que o futuro não existe de forma concreta. Ele é uma construção mental. E o único momento real é o agora. Ao focar no presente, você se liberta dessa ansiedade, porque entende que o futuro será moldado pelas suas ações no presente. Você pode fazer planos, mas a verdadeira força está em agir com foco e sabedoria no agora. Isso também se aplica ao passado. Muitas vezes, nos prendemos a erros, a arrependimentos, a situações que não podemos mais mudar. Nos culpar ou viver com a dor do passado é uma forma de nos auto-sabotar. O estoicismo nos ensina que, ao invés de nos lamentarmos, devemos aprender com o passado e usar essas lições para viver melhor hoje. O que já passou não tem mais poder sobre nós, a menos que nós mesmos o permitamos. Para colocar isso em prática, uma maneira simples de focar no presente é a prática da gratidão. Sempre que você sentir sua mente se dispersando para outras preocupações, pare e pense no que você pode agradecer agora.
Isso traz a sua atenção de volta ao presente e ajuda a cultivar uma mente mais focada e calma. Outro exercício poderoso é a meditação ou momentos de reflexão silenciosa. Ao praticar a quietude e observar seus pensamentos, você começa a perceber a constante tendência de sua mente de viajar para o futuro ou para o passado. Ao simplesmente observar esses pensamentos, você se torna mais consciente de como eles moldam suas emoções. O foco no presente, ao contrário, é uma prática de interromper esse fluxo mental, trazendo sua atenção para o agora e para o que você pode fazer nesse momento. Por fim, lembre-se de que a prática constante de viver no presente não significa ignorar o futuro ou o passado. Planejar e aprender com o que passou são ações valiosas, mas sempre com a consciência de que o único momento no qual podemos agir é o agora. E ao agir de forma plena e presente, você começa a perceber que a verdadeira paz e felicidade não estão em um futuro distante, mas na qualidade da sua experiência neste exato momento. Portanto, pratique o foco no presente. Cada momento é uma oportunidade de crescimento, de ação, de aprendizado. Quando você se dedica ao agora, cria uma vida mais plena, mais equilibrada e mais significativa. Lição 8. O valor das adversidades. É fácil buscar conforto, evitar dificuldades e desejar que a vida seja sempre tranquila e previsível. Mas na realidade a vida é cheia de desafios. Do ponto de vista estoico, essas adversidades não são obstáculos para o nosso bem-estar, mas sim oportunidades para o nosso crescimento. A verdadeira força não é desenvolvida na calmaria, mas nas dificuldades. O estoicismo nos ensina que a adversidade é uma parte natural da vida e que nossa paz interior não deve depender da ausência de problemas, mas da nossa capacidade de lidar com eles. Em vez de ver as dificuldades como algo a ser temido ou evitado, podemos começar a vê-las como oportunidades para exercitar nossa resiliência, coragem e sabedoria. Quando algo desafiador acontece, uma crise pessoal, uma perda, um fracasso, nossa primeira reação pode ser de frustração, raiva ou tristeza. Sentimos que a vida está sendo injusta, que algo fora de nosso controle está nos atingindo de forma negativa. Porém, ao adotar uma perspectiva estoica, podemos transformar essa visão. Em vez de focar na dor da situação, podemos refletir sobre o que ela nos ensina e como podemos usá-la para nos fortalecer. A adversidade, muitas vezes, é o campo onde nossa verdadeira virtude é testada. Quando estamos em uma situação difícil, somos desafiados a manter a calma, a paciência e o autocontrole. O estoicismo nos ensina que o caráter não é forjado em momentos de facilidade, mas nas dificuldades. É fácil ser paciente quando tudo está indo bem, mas a verdadeira paciência é cultivada quando enfrentamos a frustração. A verdadeira coragem se revela quando enfrentamos o medo. Imagine um momento difícil em sua vida. Uma situação em que você sentiu que tudo estava desmoronando. Como você reagiu? Sentiu-se derrotado? Ou conseguiu se levantar, aprender com a experiência e seguir em frente? O que Sêneca nos ensina é que, assim como uma árvore precisa do vento para fortalecer suas raízes, nós também precisamos das adversidades para crescer mais fortes e mais preparados para os desafios futuros. O que parece uma tempestade no começo, muitas vezes se revela uma oportunidade de fortalecer nossa estrutura interna. Essa mudança de perspectiva é fundamental para nossa evolução pessoal. Em vez de ser dominado pela raiva ou pela desesperança quando enfrentamos dificuldades, podemos adotar uma postura ativa, buscando aprender e crescer com as circunstâncias. Quando fazemos isso, nossa paz interior não é mais uma reação passiva às circunstâncias externas, mas uma construção ativa, alimentada pelas lições que aprendemos em momentos de adversidade. Além disso, o estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar. Em muitas situações difíceis, ficamos obcecados com o que não podemos mudar, o comportamento dos outros, as circunstâncias fora de nosso controle. Mas, ao invés de gastar nossa energia com essas preocupações, o estoico nos convida a nos concentrar em nossa reação. O que podemos fazer para responder à situação de maneira sábia? Como podemos manter nossa integridade e nosso equilíbrio emocional, independentemente das dificuldades que surgem? Um bom exemplo disso pode ser visto em como lidamos com o fracasso. Muitas vezes o fracasso nos faz questionar nossa capacidade e valor. No entanto, o estoicismo nos ensina que o fracasso é apenas uma oportunidade de aprender.
O erro é uma parte natural do processo de crescimento. Em vez de nos afligirmos ou nos envergonharmos de nossos erros, podemos usá-los como trampolins para melhorar, para ajustar nossa abordagem e para tentar de novo com mais sabedoria. Quando encaramos as dificuldades com essa mentalidade, a adversidade deixa de ser algo a ser evitado e se transforma em um campo fértil para o desenvolvimento da nossa força interior. Cada desafio que enfrentamos nos oferece uma chance de mostrar quem realmente somos, de testar nossa resiliência, nossa paciência, nossa capacidade de manter a paz interna. Para aplicar essa lição em sua vida, comece a mudar sua perspectiva quando algo difícil acontecer. Pergunte-se: o que essa situação pode me ensinar? Como posso me fortalecer com isso? Em vez de se desesperar ou se deixar consumir pela negatividade, procure os aspectos da experiência que podem ser transformados em aprendizado. Isso não significa ignorar a dor ou a dificuldade, mas sim usar essa dor como uma ferramenta para a construção de um caráter mais forte. E lembre-se, não há vento forte demais que não possa ser enfrentado. As adversidades não são inimigos, são professores disfarçados. Elas testam nossa capacidade de ser pacientes, de aprender e de crescer. Ao adotar a visão estoica diante das dificuldades, você se torna mais preparado para enfrentar qualquer tempestade que surgir no seu caminho, sabendo que no final, ela só contribuirá para o fortalecimento de suas raízes. Lição 9. A importância de desapegar-se do controle. Vivemos em um mundo onde o controle parece ser a chave para a paz e o sucesso. A ideia de que, se controlarmos tudo ao nosso redor, tudo estará bem, é uma ilusão que nos deixa constantemente tensos e frustrados. A verdade, porém, é que não podemos controlar tudo, nem as pessoas, nem os eventos, nem as circunstâncias. Mas o estoicismo nos ensina que, ao nos desapegarmos da necessidade de controlar o incontrolável, ganhamos a verdadeira liberdade e paz interior. A obsessão pelo controle pode ser vista em várias áreas da vida: no trabalho, nos relacionamentos, nas situações cotidianas. Queremos garantir que tudo saia como planejado, que as pessoas ajam da maneira que esperamos e que nada dê errado. Porém, ao tentar controlar tudo, nos colocamos em constante tensão, com a ansiedade de que, a qualquer momento, algo pode sair do nosso controle. O primeiro passo para viver de forma mais tranquila e equilibrada é compreender que, mesmo que tentemos, não conseguimos controlar o que os outros fazem, o que o futuro nos reserva ou até mesmo as condições externas da vida. O único controle real que temos é sobre nós mesmos, sobre nossos pensamentos, nossas reações e nossas ações. E ao aceitar isso, conseguimos viver com mais paz e sabedoria. No entanto, a ideia de desapegar-se do controle não significa ser passivo ou indiferente às coisas. Pelo contrário, significa agir com mais clareza, sem a ansiedade constante de que tudo deve acontecer exatamente como planejamos. Isso significa aceitar que a vida tem sua própria dinâmica e que, por mais que nos esforcemos, nem sempre as coisas sairão como desejamos. Quando aceitamos isso, paramos de lutar contra o que é inevitável e passamos a focar no que realmente importa: como reagimos e como vivemos o momento presente. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, enfatizava que muitas de nossas frustrações vêm do fato de tentarmos controlar aquilo que está fora do nosso alcance. Ele nos ensina que, se queremos alcançar a paz, precisamos focar em controlar nossas próprias ações e reações, não as situações externas. A chave para viver em harmonia com a vida é perceber que o controle está, de fato, nas escolhas que fazemos dentro de nós, e não nas circunstâncias ao nosso redor. É importante entender que o desapego do controle não é resignação. Significa agir com sabedoria e foco no que podemos mudar, sem se desesperar com aquilo que não podemos. Em vez de tentar forçar resultados ou controlar os outros, devemos concentrar nossas energias em agir com virtude, com integridade e com discernimento. Isso nos dá a verdadeira sensação de controle sobre nossas vidas, pois sabemos que, independentemente dos resultados externos, estamos vivendo de acordo com nossos valores e princípios. Na prática, isso pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, quando você sentir a necessidade de controlar uma situação fora do seu alcance, pare por um momento e reflita: isso está dentro do meu controle? O que realmente posso fazer aqui? Se a resposta for que nada pode ser feito,
Ao invés de se preocupar, escolha aceitar a situação e focar no que você pode controlar. Sua atitude, seus sentimentos e suas reações. Em um relacionamento, muitas vezes tentamos controlar o comportamento do outro, esperando que ele atenda às nossas expectativas. Mas isso cria um ciclo de frustração e conflito. Ao desapegar da necessidade de controlar o comportamento dos outros, passamos a agir com mais empatia e compreensão. O foco deixa de ser mudar a outra pessoa e passa a ser melhorar a nós mesmos e lidar com a situação de maneira saudável e equilibrada. Outro exemplo claro do desapego do controle pode ser visto quando nos deparamos com dificuldades inesperadas. Ao invés de lutar contra as circunstâncias, podemos escolher uma abordagem mais flexível, reconhecendo que mesmo diante das dificuldades, temos o poder de fazer escolhas sábias e serenos. Não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar nossa reação e a maneira como escolhemos lidar com a situação. O desapego do controle nos dá de fato mais controle sobre nossa vida. Ele nos liberta da ansiedade e nos permite viver com mais leveza, mais confiança e mais paz interior. A paz não está em controlar tudo ao nosso redor, mas em aceitar a vida como ela é, no momento presente, e agir com base nas escolhas que podemos fazer. Portanto, a prática do desapego é uma verdadeira liberdade. Ao deixar de lutar contra o que não podemos controlar, nos tornamos mais fortes, mais adaptáveis e mais centrados. Comece hoje a desapegar-se da necessidade de controlar tudo. Foque no que você pode controlar: suas reações, suas atitudes e sua capacidade de viver com sabedoria e virtude. Ao fazer isso, você descobrirá uma paz que nunca pode ser tirada de você. Lição 10. A arte de viver com simplicidade. Vivemos em uma era onde somos constantemente bombardeados por mensagens de que precisamos de mais. Mais coisas, mais status, mais conquistas. A sociedade atual nos incentiva a buscar a realização através do consumo, da posse e da busca incessante por mais. Mas o estoicismo nos ensina algo profundo e libertador. A verdadeira felicidade não vem da acumulação de bens materiais ou da busca por reconhecimento, mas da simplicidade. Viver com simplicidade não significa abrir mão de tudo, mas sim focar no que é verdadeiramente essencial. Significa eliminar as distrações que nos afastam do que realmente importa, seja o desejo por bens materiais, seja a pressão de atender às expectativas dos outros. A simplicidade é uma escolha de vida, uma decisão de abraçar o essencial e deixar de lado o supérfluo. Sêneca, em seus escritos, constantemente nos lembrava da importância da simplicidade. Ele dizia que a riqueza verdadeira não está na quantidade de bens que possuímos, mas na capacidade de viver com aquilo que é necessário. Ao invés de acumular riquezas e bens materiais, os estoicos defendem uma vida de virtude, sabedoria e autocontrole. A paz de espírito não vem do que possuímos, mas da capacidade de estarmos satisfeitos com o que já temos e de viver em harmonia com a natureza. Imagine a sensação de liberdade que vem com o desapego. Quando você não está constantemente preso ao desejo de adquirir mais coisas ou de competir com os outros, você ganha tempo e energia para focar no que realmente importa: sua saúde, seus relacionamentos, seu crescimento pessoal. A verdadeira riqueza está na habilidade de viver com o que você tem, sem sentir a necessidade de acumular cada vez mais. A simplicidade também está relacionada à nossa capacidade de viver com leveza emocional. Muitas vezes nos complicamos com preocupações excessivas, com expectativas irreais ou com a busca incessante por aprovação externa. Viver com simplicidade significa abandonar o peso das expectativas e aceitar a vida como ela é, com todas as suas imperfeições e desafios. Isso não significa resignação, mas sim uma aceitação tranquila daquilo que está fora do nosso controle. No cotidiano, viver com simplicidade pode significar pequenas escolhas, como reduzir o número de coisas que possuímos, simplificar nossa rotina, focar em tarefas que realmente trazem valor à nossa vida e evitar as distrações que nos afastam do que é importante. Cada vez que escolhemos a simplicidade, estamos tomando uma decisão de priorizar o essencial e abrir espaço para uma vida mais tranquila e focada. Os estoicos defendiam a ideia de que a verdadeira liberdade vem do controle sobre nossos desejos. Quando dominamos nossos desejos por coisas externas,
Conseguimos viver de maneira mais autêntica e satisfatória. Por exemplo, ao invés de acumular objetos ou bens materiais, podemos buscar enriquecer nossas vidas com experiências que nos conectem com o que realmente é significativo. Simplicidade não é sinônimo de pobreza ou de falta de ambição. Pelo contrário, viver com simplicidade é escolher viver de forma mais plena e consciente. É entender que o valor da vida não está nas coisas que possuímos, mas na maneira como escolhemos viver e nos relacionar com o mundo à nossa volta. Ao adotar um estilo de vida mais simples, você começa a perceber que muitas das preocupações que carregamos, muitas das metas que nos impomos, são na verdade desnecessárias. Você pode descobrir que as coisas mais simples, um momento de reflexão, uma conversa sincera, um dia em paz consigo mesmo, são as mais gratificantes. Para aplicar a simplicidade em sua vida, comece com ações práticas. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa aqui? O que posso deixar de lado? Isso pode ser desde limpar sua casa de objetos que não são essenciais, até simplificar sua agenda, dedicando mais tempo às coisas e pessoas que realmente fazem a diferença. Ao reduzir o excesso, você abre espaço para a serenidade e a paz interior. Ao viver com simplicidade, você fortalece sua paz interior e sua capacidade de lidar com os desafios da vida. Em vez de ser arrastado pela busca incessante por mais, você começa a viver com mais propósito e gratidão pelo que já tem. A simplicidade nos ensina que a felicidade não está em ter mais, mas em apreciar mais profundamente aquilo que já é essencial e presente em nossas vidas. Assim, a verdadeira liberdade vem do desapego, da redução das complexidades e da busca pelo que realmente é valioso. Ao adotar um estilo de vida simples, você descobre que a verdadeira riqueza está na sua capacidade de viver com tranquilidade, de focar no essencial e de encontrar a verdadeira satisfação nas pequenas coisas. Lição 11. O poder do autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para uma vida plena e serena. Ao longo da vida, muitas vezes nos perdemos nas expectativas dos outros, nas influências externas e na correria do dia a dia. Nos esquecemos de olhar para dentro, de refletir sobre quem realmente somos e o que realmente queremos. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria começa com o autoconhecimento. Quando entendemos nossas virtudes, limitações, desejos e motivações, conseguimos tomar decisões mais sábias e viver de acordo com nossos valores. Sêneca, em seus escritos, destacava a importância de refletir sobre si mesmo constantemente. Ele acreditava que, ao nos conhecermos profundamente, podemos alcançar um estado de paz interior, pois seremos capazes de viver de maneira mais autêntica e equilibrada. Quando não sabemos quem somos, ou o que realmente queremos, acabamos nos deixando levar pelas influências externas e pelas expectativas dos outros. Isso nos impede de viver de maneira plena e consciente. O autoconhecimento é a base da liberdade. Quando você conhece a si mesmo, seus pontos fortes e fracos, suas paixões e medos, pode fazer escolhas mais alinhadas com sua verdadeira essência. Isso não significa ser imune a erros ou falhas, mas sim ser capaz de aprender com eles e usá-los como ferramentas de crescimento. O autoconhecimento permite que você se conheça melhor em momentos de adversidade e tenha a clareza necessária para lidar com as dificuldades de maneira equilibrada. No entanto, o autoconhecimento não acontece da noite para o dia. Ele é uma prática contínua, uma jornada de reflexão e introspecção. É necessário criar momentos de pausa em nossa rotina para olhar para dentro e avaliar como estamos agindo, pensando e sentindo. O estoicismo sugere que, ao final de cada dia, devemos refletir sobre nossas ações, analisar nossas decisões e avaliar se estamos agindo de acordo com nossos princípios. Esse exercício de reflexão constante nos permite corrigir o curso quando necessário e nos manter fiéis aos nossos valores. Além disso, o autoconhecimento também nos ensina a ser mais compassivos conosco mesmos. Quando entendemos nossas falhas e limitações, podemos tratá-las com mais compreensão, em vez de nos criticar ou nos punir. O estoicismo nos lembra que não somos perfeitos e que a jornada do autoconhecimento envolve tanto nossos sucessos quanto nossas falhas. Ao aceitar nossas imperfeições, podemos continuar nossa busca por melhoria e crescimento, sem nos perdermos em um ciclo de autocrítica destrutiva.
Outro aspecto importante do autoconhecimento é entender o que realmente nos motiva. Muitas vezes buscamos a validação externa, o reconhecimento dos outros ou o prazer momentâneo. No entanto, o verdadeiro conhecimento de si vem quando conseguimos identificar o que nos move de dentro para fora, sem depender das circunstâncias ou da aprovação dos outros. O estoicismo nos ensina que devemos buscar a felicidade em nossa própria virtude e sabedoria, e não nas coisas externas. Para aplicar o autoconhecimento em sua vida, comece a criar espaços para a reflexão. Pergunte a si mesmo regularmente: quem sou eu? O que realmente quero da vida? Quais são os meus valores fundamentais? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são essenciais para o crescimento. Além disso, procure ouvir sua voz interior. Quando você está tomando decisões, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida pessoal, tente se perguntar: essa decisão está alinhada com o que eu realmente acredito? Essa ação está em sintonia com os meus valores? O autoconhecimento também está intimamente ligado à ação. Não basta apenas refletir sobre quem somos, mas também agir de acordo com esse conhecimento. Quando você entende seus pontos fortes, pode usá-los para alcançar seus objetivos. Quando reconhece suas fraquezas, pode trabalhar para superá-las. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria não é apenas entender a si mesmo, mas também agir com base nesse entendimento. Portanto, comece a jornada do autoconhecimento agora. Reserve um tempo todos os dias para refletir sobre suas ações, seus pensamentos e suas emoções. Use essa prática para se tornar uma versão mais autêntica e equilibrada de si mesmo. Ao fazer isso, você não apenas viverá de maneira mais alinhada com sua verdadeira essência, mas também alcançará uma paz interior duradoura. O autoconhecimento é a base sobre a qual você pode construir uma vida mais plena, mais significativa e mais livre de influências externas. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!